Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. E antes de dar início, vamos falar aqui um pouco dos nossos patrocinadores. Se você quer ter obra de qualidade, pode chamar a Teles Machado Engenharia. Obras prontas e com a maior qualidade possível. E imagens de qualidade, audiovisual, a Usina Trancoso traz tudo isso para você, tá? Se você quiser conhecer todos os nossos patrocinadores, nas nossas redes sociais que estarão aqui embaixo, no rodapé ou nos comentários, pode procurar e seguir lá todas as nossas redes sociais e os nossos patrocinadores. Queria agradecer aqui a presença ilustre de Ivanline Albuquerque para falar um pouco aqui sobre gás, sobre essa parte de instalações de gás na construção civil. E não vamos antecipar toda a nossa conversa, vamos conhecer um pouco aqui da nossa convidada. Muito obrigado, Ivanline, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, sempre é muito bom trazer conhecimento, principalmente na área de instalações, na área de gás, que a gente escuta muitas pessoas dizendo onde eu procuro informações. Então, parabéns aí pelo Papo de Canteiro, por estar trazendo esse conteúdo. Eu acredito que vocês que estão aí vão aprender muito sobre gás e também vai encaminhar esse vídeo para as pessoas que precisam aprender sobre esse assunto. Obrigado, e a intenção realmente é essa aqui do Papo de Canteiro, como todos que já nos acompanham sabem, difundir as boas práticas e a questão do conhecimento, né? Então, fala um pouco sobre você, quem é a Ivanline, é formada em engenharia civil, tem especialização, fala um pouco aí para o pessoal conhecer um pouco da sua formação. Pronto, eu acredito que eu não gosto nem de falar muito que a gente se sente velha, né? Mas já tenho mais de 15 anos na área de instalação de gás. Comecei desde quando ainda era estagiária na faculdade. Meu primeiro estágio foi na Sergás, que é a distribuidora de gás natural de Sergipe. E no meio do processo eu fazia engenharia civil e tecnologia em petróleo e gás. E aí, quando eu me formei em tecnologia em petróleo e gás, surgiu o concurso da Carlos Chagas lá na Sergás também. Então, passei no concurso e, somando a trajetória de Sergás, eu passei 8 anos trabalhando lá na Sergás. E aí, nesse processo de procurar o propósito, de entender um pouquinho qual era a minha missão, eu pedi desligamento da Sergás. Na época, eu era fiscal de obras na prefeitura, dava aula na faculdade, fazia projetos, meio que estava um pouquinho sem vida, mas a única coisa que não estava fazendo muito sentido era a parte do concurso. E então, desde então, as coisas foram se conectando. Então, abri uma empresa na área de gás. Na verdade, recebi o convite para virar sócia de uma empresa. E hoje, atualmente, essa empresa ela se reformulou. É a Inspiração Gás Engenharia, que tem a missão de inspirar pessoas para ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. E aí, toda essa minha trajetória profissional vem trazendo soluções na área de gás. Hoje a gente trabalha desde manutenção de equipamentos, projetos e instalações industriais. Entendi. Então é uma área que a gente traz muito. São todas as ramificações envolvendo a parte de instalação de gás. Isso. Quando você estava lá na Sergás, como foi para tomar essa decisão? Porque eu acho que deve ter sido algo muito impactante, assim, vou largar como posso dizer, uma segurança de um concurso. Como foi para tomar essa decisão? Porque eu acho que isso acontece com muitas pessoas que podem até estar nos assistindo, ou ser infeliz em determinada área da sua profissão e ter aquele medo de perder aquela determinada estabilidade. Como foi tomar essa decisão? E o engraçado é que na época estava abrindo um novo concurso e eu dei aula para as pessoas que queriam entrar na Sergás, mas tinha pedido desligamento. Na época, assim, a gente tem hora que a gente para saber o que é que a gente realmente quer da vida. Muitas pessoas não apoiaram, nessa hora a gente acaba realmente ficando sozinho. Você é louco, o Brasil tá em crise, espere mais um pouquinho. E eu era aquela coisa, peça pelo menos uma licença, e eu não queria ter um plano B, eu queria só ter o plano A e fazer dar certo. Então assim, dá medo, só que eu pensei, se eu não fizer isso agora, esperar. E tem algumas coisas que a gente fica se perguntando, tô sem tempo, tô ganhando pouco, mas se a gente não tomar essa iniciativa e fizer, a gente não pode esperar que as coisas aconteçam. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque eu sempre costumo, a gente só tem uma vida e o tempo que a gente perde, às vezes, por medo de fazer algumas coisas é grande. Então, assim, uma coisa que seguiu foi, eu não estava feliz
fazendo o que eu fazia por muito tempo. Eu sei que a gente tem altos e baixos no dia a dia, só que se você parar para pensar, se 1 ano não tá fazendo sentido, 2 anos, aí você, opa, tem alguma coisa errada. Então eu esperei, eu acho que 3 anos para tomar essa decisão, não foi de um dia para o outro, mas quando eu me acordei, eu digo, não, se eu não fizer alguma coisa... Só você pode fazer isso, né? Só você pode e eu tomar lembro essa que decisão. teve uma frase que eu escutei, que eu me deparei, de Gabriel Goff. Não sei se vocês conhecem, hoje ele tá um pouco sumido, mas foi quem ajudou um pouquinho a fazer isso. Ele, se você tá reclamando que as coisas não estão como você quer, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, se você não fizer nada, você vai ter os mesmos resultados, 1 ano, 5 anos. Aí naquela hora parecia, tipo, receber um tapa na cara. Parecia que ele tava me chamando de burra, porque era tão óbvio aquilo, mas precisou que alguém me dissesse no momento certo, que eu tava me questionando sobre isso, pra criar a coragem que eu precisava pra tomar essa decisão. É que muitas vezes eu acho que a pessoa fica, no seu caso era um concurso, mas muitas vezes a pessoa fica num determinado emprego, Sim. faz, se um dia me demitirem, eu vou resolver fazer alguma coisa. Eu tenho esse plano aqui, mas eu vou esperar me demitir, eu vou esperar fazer isso. Então, aí procura as falhas em volta, o erro do outro, mas se você não se valorizar e buscar o reconhecimento que você acredita que merece, a gente não pode esperar que o outro faça isso pela gente. Eu vejo também, puxando já para o lado empresarial da parte de gás, eu vejo uma escassez. Eu não sei se é porque algumas obras que eu fiz, eu trabalho pouco com gás, aí eu venho, trabalho com a rede de gás, aí depois paro, depois volto. Tá aumentando mais agora, né, com a melhora do padrão de obra e algumas exigências que a gente eu vou perguntar aqui também, porque eu tenho dúvidas, né? Não é algo que é recorrente nas minhas obras. Eu vejo uma escassez desse determinado tipo de empresa. É isso mesmo que acontece muito no mercado. Existe uma falta de profissionais que entendam da parte de gás, ou é algo que eu estou enganada? Não, acontece isso mesmo. Instalações de gás, quando a gente vai pegar um contexto histórico, é uma das instalações mais recentes. Tanto que antes não existia projeto de gás. Ele vinha junto com a modalidade de combate a incêndio. E aí foi quando começaram a ter os primeiros acidentes, que começaram a ver a gravidade, que era instalação de gás, e o Corpo de Bombeiros vem não vou dizer nem a cada ano, porque dentro de um ano eles fazem várias atualizações. Então, à medida que vai vendo a necessidade, que vai acontecendo as coisas, as normas, elas vão se atualizando. Então, essa escassez existe, tanto normativa, porque ainda, por mais que já tenha, ainda ela é muito pobre de informações, ainda está existindo vários debates, novas tecnologias que vai entrando, e a gente vai tendo também que pensar em novas normas em relação a isso, e principalmente profissionais, porque não existe um curso de formação, Sim. não existe uma especialidade. Eu pensei que existia. Eu pensei que já existia. Existe o curso de gasista, existe o curso de petróleo e gás, mas nas faculdades, eu até estudei várias ementas de faculdades, não tem um curso especialista, assim, especializado na parte de instalações para obras, por exemplo, de instalações. Inclusive, a gente dá alguns cursos para profissionais de outros estados, porque não tem essa modalidade, tanto por falta também de diretrizes. Então, a gente foi fazer os treinamentos dentro da fábrica, foi buscar informação com os fornecedores, acompanhou o processo de fabricação de equipamentos, de tudo, para a gente poder ter o know-how que a gente tem hoje. Sim. Foi porque a gente foi realmente na fonte, digamos assim, para a gente poder repassar essas informações. E aí os profissionais que têm trabalha, replica, e quando acontece assim, um problema que precisa, que não é igual ao que a gente fez antes, a gente já pegou várias obras que era copiar, colar, e aí quando a obra foi entregue, aconteceu até, a pessoa foi ligar o fogão e a chama pegou no teto do armário. Isso aconteceu aqui em Aracaju, porque foi um modelo copiado de outro projeto que não fazia sentido, e era de uma empresa grande. Então, assim, existe realmente essa escassez de profissionais qualificados. Existem muitas empresas, tem também profissionais qualificados no mercado, mas comparado a outras instalações, tem muito pouco profissional que consegue dar uma segurança, por exemplo, a um construtor, que a sua rede vai estar 100% segura. E como foi para você chegar nessa área empresarial e entender como era que funcionava essa ramificação? Porque hoje você falou aí que faz projetos, faz a parte de execução,
faz faz dentre outras partes que envolvem a instalação de gás. Como foi entender cada ramificação dessa? Porque fica meio que, pô, por onde eu vou... Como foi hoje, assim, é o nosso maior desafio, porque tem empresas que atendem só manutenção, atende só aquecedor a gás, atende só aquecimento de água, atende só construtoras. E então, pra gente, a gente meio que foi mais um processo de ajuste administrativo e gestão de equipes, para que a gente conseguisse lidar com todos os segmentos e estudar, se aprofundar em todos os segmentos, para a gente conseguir também dar um leque de soluções. Porque a gente viu, a pessoa tem um fogão que está com problema, mas essa pessoa vai fazer uma reforma na casa dela. Tem uma casa de veraneio, tá construindo empreendimento e já gostou do nosso serviço. Então, a gente foi vendo as oportunidades de mercado e como o mercado se linkava, então, para a gente oferecer uma solução mais completa ao nosso cliente, a gente foi se especializando em cada área. E a área mais recente foi a parte do aquecimento solar. A gente se preparou em 2018, passou um ano estudando, visitando as fábricas, foi várias vezes para fazer os treinamentos que eram necessários para depois entrar no segmento. Então, a gente sempre que vai pensar empresarialmente em uma nova área que agregue ao que a gente já faz, a gente faz planejamento, se prepara para poder já entrar com conhecimento, porque também tem um peso. Sim. Do tipo, vocês é muito bom nisso, só que será que você sabe fazer isso? Então a gente... É por isso que eu perguntei com esse como é que funciona isso gerencialmente. E chega um momento que assim, uma falha da gente tem um peso muito maior do que se fosse do Zezinho da esquina. Sim. Então a nossa preocupação tem que ser muito maior em relação a isso. E todos os profissionais da nossa área, que é a área exata, apesar de a gente saber que cada dia tem um problema novo, mas é aquela coisa, a gente tem que saber quando tá certo. Sim. Então isso a gente só consegue realmente buscando informações. Então é um detalhe, às vezes, a informação que a gente deixa de ter, que faz com que algumas coisas aconteçam, as falhas, que nem eu comentei agora, de ter um incêndio na hora que a pessoa vai ligar um fogão. Entendi. Isso foi uma informação que foi passada pela obra do setor de projetos para o setor de análise, para o setor de execução, para o setor de entrega. Então foi uma informaçãozinha que gerou esse transtorno todo. Entendi. Então a gente se prepara realmente buscando conhecimentos para quando a gente for fazer uma coisa, ter certeza do que está sendo feito. E como foi essa entrada na parte de construtoras? Teve muita resistência? Como se deu isso no mercado para vocês? Eu iniciei como projetista. Então, minha função, até a Sergás ajudou bastante, eu era analista, então eu visitava já as obras para pontuar essas falhas desde o projeto até a fase de construção. Então, a obra que a gente tinha na fase de projeto, a gente já analisava o projeto e já avisava a construtora. Ajuste esses pontos aí, converse com o seu projetista, porque isso aqui pode estar fora de norma, em relação, porque tinha muitos projetos que vinham de fora. Então, minha história começou analisando falhas de projeto e falhas de execução. Então, já consegui criar um conhecimento com as construtoras. Então, quando a gente se posicionou como instaladora, foi mais fácil por causa da credibilidade que a gente já tinha, deles confiarem que não, se eles analisam o projeto, se ele já apontou, já faz essa consultoria, então a execução, a probabilidade de dar ruim, como fala, né, vai ser pior. Então a gente acabou entrando na primeira obra para corrigir uma falha de uma instaladora que deixou a obra pela metade, de uma construtora daqui também grande. Então a gente já começou com uma construtora e depois que a gente conseguiu essa construtora, ela já serviu como referência para as outras. Aí fazendo um bom trabalho, geralmente. E aí agora o que acontece você conseguiu a oportunidade, aí você tem que fazer valer a pena o que você conseguiu. Então os resultados que foram falando, e hoje a gente atende a maior parte das construtoras aqui do estado, mas é um trabalho que você acompanha de perto. A nossa equipe está muito bem engajada. Então não é só também ter o conhecimento, tem aquele cuidado especial que é com as pessoas que fazem parte. Então o sucesso não é o meu conhecimento, e sim quanto a equipe estão dispostos a levar também esse conhecimento e a responsabilidade do que eles estão fazendo lá na ponta. Porque eu passo a informação, mas quem executa é a minha equipe. Então eu preciso ter uma confiança de que eles vão fazer tudo certinho. E essa confiança a gente só tem também pegando um profissional com responsabilidade. O que eu falo muito. É a minha especialidade, por exemplo, eu sou gerente de obra. Sou especialidade em gerência.
Então, eu não entendo de gás como você entende, você é especialista em gás. Então, eu vou ligar para alguém me dar um suporte, para alguém que entende. Então, imagina você recebendo esse suporte de maneira que já não seja de qualidade. Então, isso eu me preocupo muito. Inclusive, até aqui, já falei em outras entrevistas, a gente se preocupa muito em trazer convidados que tenham relevância, que tragam conteúdo realmente de qualidade. Vamos supor aqui agora de uma hipótese. Vou começar uma obra, não sei nada, realmente eu sei pouquíssimo de gás. E eu quero iniciar uma obra e saber qual tipo de gás eu vou aplicar ali naquela obra. Eu sei que tem que ser gás, porque existe uma norma que me diz que aquela obra tem que ter gás, ou eu posso colocar botijão. Como é que isso se comporta? Pronto, já dando spoiler para quem está acompanhando, que vocês vão esperar aqui desse bate-papo, seriam os pontos principais que você precisa analisar de projeto até a execução para você não ter problema nenhum com a sua instalação de gás. Então, desde projeto, o que é que você precisa saber? Vou fazer um empreendimento. Quais são as minhas diretrizes? Eu vou ter, vamos supor, um prédio com 10 andares. Então, a gente pega todos esses dados e vai avaliar se tem rede de gás natural passando na porta do empreendimento ou próximo, ou se vai ser o GLP, que seriam as centrais de gás que você armazena os cilindros. Quem vai dizer como vai ser o seu projeto é a disponibilidade de gás, tanto na localidade, na região, também quanto o espaço que o projeto vai destinar para isso, porque os arquitetos às vezes esquecem um pouquinho do gás, aí faz um projeto mega lindo e na hora que vai ver, aí eu só tenho um espaço que cabe 2 cilindros, só que para atender a quantidade de apartamentos precisaria 3, 4, 5 e não tem a Sergás, às vezes, ou em outro estado, outra distribuidora de gás natural que possa atender a região. Então, assim, o primeiro ponto é quantas unidades eu vou ter no meu empreendimento e, no caso de ser um central de GLP, qual espaço eu preciso para poder colocar a minha central e dimensionar corretamente para que eu não tenha problema na hora que os moradores forem consumir o gás, de falta de gás. Esse consumo unidade habitacional já é normativo. Já tem alguns cálculos que faz para saber. Então, assim, tem prédios que a gente... o síndico liga, olha, em horário de pico, os moradores estão reclamando que a chama do meu fogão que a chama do fogão tá baixa. Quando a gente vai ver, porque só tem uma quantidade inferior de cilindros que era necessário para eles atenderem. Para dar uma economia. Isso. Com a Sergás não tem problema. Ou com a distribuidora de gás natural não vai ter problema, porque ele é só um medidor e vai fornecer quanto de gás o empreendimento vai precisar. Mas se for GLP, é muito importante você dimensionar corretamente, porque dentro que nem um cilindro de cozinha, se você ligar um fogão vai funcionar. Se você ligar 10 fogões em um botijãozinho normal, ele não vai conseguir atender, porque ele tem um poder de vaporização. Ele é líquido, se você balançar, você vai ver que ele é líquido, e ele se transforma em vapor. E aí esse vapor só vai conseguir atender uma quantidade X de fogões. Então, um dos primeiro problema que a gente vê em obra é a quantidade de cilindro que não está dimensionada corretamente para atender o número de apartamentos. Então, se um fogãozinho for ligado, tudo bem, mas em horário 10h30, que o pessoal está fazendo almoço, ou final do dia, aí quando atende, tem muitas reclamações de moradores e é um problema de projeto. Esse problema nasceu lá no projeto, porque não foi colocado... Até para resolver um problema... Isso. E outro problema é a aprovação, porque se for dimensionado e a central não tiver correta, tipo a ventilação correta, se não tiver o distanciamento para vaga de carros, se não tiver o distanciamento para o passeio, então tem algumas coisas que às vezes, aqui por exemplo, o Corpo de Bombeiros não aprova, mas o projeto de gás, eles só veem isso na hora que vocês vão pedir o habite. E aí, se isso não tiver de acordo com o que eles pedem, eles não dão habites. Então, teve obras que tiveram que se regularizar em menos de um mês para poder fechar a porta de um lado, abrir a porta do outro, porque tinha um ralo próximo e dava menos do que 3 metros. Isso tudo só foi visto na hora que a obra estava sendo entregue. Aí gera custo, gera retrabalho. Hoje, quem libera esse projeto de gás? Existe algum órgão específico ou não? Aqui, porque cada estado tem sua normativa. Hoje, aqui no nosso estado, o Corpo de Bombeiros, eles, na hora que a gente vai dar entrada, eles pedem a RT do profissional, que vai fazer o projeto, e o anexo, que vai informar quantos cilindros vai ter essa central, caso seja GLP,
E se for gás natural, eles pedem uma viabilidade da Sergás, que é a garantia que aquele prédio vai ser atendido pela Sergás. Então, eles só pedem isso. Então, a responsabilidade toda fica por conta do profissional, da construtora, do engenheiro que vai executar a obra. E aí, quando vai ver isso só no final da obra, gera custos desnecessários. E hoje a gente sabe que não pode gastar excedente com nada. Entendi. Aí, fora essa parte de cilindro, gás, existem hoje muitos tipos de mangueiras para fazer o transporte desse gás. Eu sei disso. E eu já peguei obras com orçamento, que inclusive depois você vê, não, usa esse determinado tipo de material que vai ser bem mais barato. Então, quais são esses tipos de materiais? Quais as vantagens e desvantagens? Pronto, hoje em dia, um dos materiais que está sendo mais utilizado, antigamente era o cobre. Começou com aço, a gente vê que o aço está entrando em desuso na construção civil por N motivos, e uma das principais, principalmente em áreas que nem a nossa, a litorânea, é a corrosão. Então o aço ficou em desuso para residencial e comercial. É só utilizado às vezes em indústrias que precisam de uma pressão muito maior. Então hoje o que é que a gente tem? O cobre também, ele acabou caindo em desuso tanto pelo valor, que a cada dia a gente vê o dólar aumentando, e o cobre também vai junto, e também por roubo em obra, que o cobre é muito visado em obra. Aí o que foi que surgiu como nova tecnologia? O multicamadas, que é um material até... você pode deixar um que o pessoal conheceu, que é o multicamadas e tal. É um tubo flexível, ele vem em bobina, e ele é feito de plástico e alumínio, de PAD e alumínio, que é um material, comparado ao cobre, muito mais barato. E tem também o PAD, só que o PAD, ele só pode ser utilizado enterrado e externo a projeções. Então, se tiver uma cobertura de garagem, esse PAD ele já não pode mais ser utilizado. Ele que é Peraí, não entendi. Tem dois tipos de materiais. Não, o PAD, ele pode ser enterrado, só que não pode estar com projeção em cima. Então, se tiver uma laje, tipo aqui é o PAD e não tem nada, tá céu aberto, aí eu posso passar com o meu PAD enterrado. Aí a norma fala, se tiver uma projeção, se tiver, por exemplo, uma laje aqui em cima, o PAD já não pode passar. Mas existe algum problema com relação a isso ou é a norma que pede isso? A norma é que disse. Eu já conversei com quem fez a norma, com quem escreve, quem elaborou, e ele informou que é porque esse tipo de material, com o tempo, pode dar micro vazamentos, e se tiver projeções, é mais difícil encontrar e tal, e o mais correto seria ser externo a projeções, porque meio que se dissiparia. Não concordei muito com a explicação, só que quanto mais a gente se aprofunda na área de gás, a gente vai vendo que tem muita coisa que a norma só fala desse jeito e não explica o porquê. Aí cabe a gente ir brigando aos pouquinhos para ir ou modificando ou dando mais clareza como foi que eles chegaram a essa conclusão. Eu mas não sabia, não. O PA dele não pode ser utilizado. Então, a maioria dos empreendimentos, ele, quando é área aberta, que não tem cobertura, entre um bloco e outro, aqueles prédios menores, o PAD vai, só que antes de subir para ser embutido, faz a transição para o cobre, ou faz a transição para multicamadas. Só que quando a gente vai ver as conexões de PAD é muito cara, também comparado ao multicamadas, então a gente, se o multicamadas pode ser utilizado também, é mais vantajoso. Claro que cada obra tem seu perfil, mas usar tudo em multicamadas, porque ele é mais fácil de executar. A mão de obra do PAD é solda em eletrofusão, exige um soldador especialista nesse tipo de solda. Então, para a construtora, isso acaba encarecendo a mão de obra. Então, quando você faz a avaliação do projeto como um todo e faz essa modificação de especificação de PAD para multicamadas, aí você consegue ter uma redução significativa de mão de obra, de custo de material, que quando a obra é grande, à medida que for aumentando a obra, essa redução vai ficando mais significativa. E foi o que a gente fez lá nessa obra. A gente viu que tinha um PAD, comparou o quantitativo de um com o outro e viu que conseguiria economizar se fizesse essa equivalência de material. Então foi só um detalhe que a gente conseguiu fazer essa transformação, né, essa modificação, e aí a gente conseguiu dar uma solução mais viável para a obra, que geralmente o custo de obra está no limite. Existem algumas particularidades na execução que eu vejo, né? Aí o pessoal que nunca executou gás, para executar o gás enterrado, a gente coloca o tubo, aí bota uma areia, bota o concreto, bota a fita,
bota areia novamente, e aí existe todo esse cuidado. Além de essa fita, para que ela serve? Só para o pessoal ficar ciente aqui para o que ela serve, porque é importante fazer essas camadas. Como é que funciona isso? Ou se eu falei errado também? Não, tá correto. A fita, ela serve para quando você estiver fazendo alguma manutenção, depois da obra vai quebrar. Então, ela é só um aviso para você ver, tô quebrando aqui, então embaixo vai ter a rede de gás. E essa proteção que é colocada de concreto magro, é mais para dificultar que na hora que estiver quebrando, a pessoa quebre primeiro o concreto para depois chegar na tubulação. Então, quando a pessoa consegue atingir uma tubulação que foi feito o processo de proteção certinho, a pessoa tentou muito para conseguir. Ela quis quebrar. E a gente até hoje aconteceu algo desse tipo, foram colocar uma vaga de garagem e atingir a tubulação de gás. E a gente estava lá, o Thiago estava lá resolvendo. Mas acontece isso. Se não tiver proteção, então provavelmente a pessoa quebrou, não tinha nada que identificasse que eles iam encontrar a rede de gás e eles atingiram logo a rede de gás. Então essa fita de proteção serve mais para identificar por onde está passando a rede de gás. E obras que são mais antigas, às vezes perde os projetos, não tem histórico, então ela também vai servindo como guia. Ao invés de a gente quebrar muitos lugares, a gente vai fazendo uma triagem, baixou a fita, então tá por aqui a rede de gás. Aí ela serve mais para isso. Entendi. E nessa área de projetos e execução aí de obra, quais foram os maiores desafios assim, que você já encontrou, que você tem assim, com clientes? Quais são as maiores dificuldades também que você tem com clientes com relação a isso? Maior dificuldade é, às vezes, passar uma informação que pra gente é mais simples. Por exemplo, mudar uma especificação de material. Algumas pessoas, às vezes, só quer o cobre porque não conhece esse outro material. E aí, prefere, geralmente reformas de casa, prefere tal cobre porque tá acostumado a fazer com esse tipo de material. Aí a gente mostra por N motivos que esse aqui é mais seguro em relação à manutenção. Aí, com muito trabalho, a gente consegue provar ao cliente que essa opção seria melhor. Então, assim, o maior desafio, começando, seria o entendimento do cliente. Sim. Em relação a alguns quesitos. Outros já é o contrário, a pessoa quer economizar ao máximo e se pudesse fazer uma rede com canudo. Porque quando fala, não, o material correto é esse, tem que ser dessa forma, tem que ter essa proteção. Não, eu fiz uma obra passada com aquele tubo flexível de cobre. E aquele tubo flexível de cobre não pode ser embutido em parede, aqueles de ar-condicionado. Sei. E a maioria das reformas que a gente vê, até em apartamento mesmo, tem apartamentos que saem da coluna e vai até o ponto com aquele cobrezinho fino, o 3/8. Então, o outro desafio também é o contrário, é fazer com que o cliente entenda que esse material, por mais que sejam acostumados a usar em outras obras, ele não é permitido. Aí o segundo desafio também vai para a comunicação. E de execução, geralmente vem quando o projeto não é analisado de início, porque não deixa o espaço que a gente precisa para poder executar. Então, para casos de medição individualizada, o projeto já está aprovado em prefeitura, foi feito tudo, e o shaft de gás não dá para montar um medidor. Mas só tem esse espaço, tive que dividir com o de água, o de incêndio, como é que faz? Aí não deixa espaço para ventilação. Então, assim, outro desafio é quando você recebe um projeto para executar que não passou pelo processo de análise correto. Sim, e aí tem que ser feito esses ajustes com a obra já pronta. E aí gera também essa questão de retrabalho. Entendi. Então, com relação aos testes que vocês fazem, eu tenho uma dúvida com relação a tempo de teste, como é feito esse teste. Eu sei que pressuriza com gás a tubulação, como é feito esse teste? Hoje, a única forma para a gente saber se a rede está 100% sem vazamento, que a gente chama estanque, é o teste de estanqueidade. Ele é feito com ar comprimido ou com ar inerte. Então, a gente injeta o ar na rede, mede a pressão dele. Então, a gente vou colocar a pressão X e durante um período de tempo, 1 hora, 2 horas, quando é obras novas, tem que ser 24 horas o período de teste.
tem que colocar para poder saber se essa pressão ela vai cair ou não. Se ela se mantiver estável, a gente consegue garantir que o gás não está escapando por lugar nenhum. Então a gente fala que ela está sem vazamento, está estanque. E se essa pressão ela cair, ela está com vazamento e a gente vai localizar. É por isso que às vezes a gente injeta gás para poder localizar onde está o vazamento com o detector de gás. Porque quando tem vazamento, a forma mais simples de identificar, enquanto está em construção, seria colocar o gás para a gente fazer essa identificação mais fácil, já que o ar não teria como a gente fazer isso. Entendi. Aí o teste é feito dessa forma. Hoje a gente tem uma máquina de teste de estanqueidade, que a precisão dela é absurdamente grande. Ela ainda não está à venda, foi a fábrica que desenvolveu para uma empresa de gás natural lá de São Paulo. Foi desenvolvida essa tecnologia para eles, e aí eles mandaram para a gente testar e passar o nosso feedback de como o que é que a gente achava dessa máquina. Então hoje, se tiver um mínimo de vazamento, às vezes até a gente chama um serizinho, que passa pelo detector, por essa máquina a gente consegue detectar. Então a parte de gás também está trazendo aí novas tecnologias. E o teste também é feito da mesma forma, injetado na rede. A diferença é que esse sistema ele é conectado com essa máquina e a máquina vê se está tendo queda de pressão ou não. Entendi. Então existe uma diferença de tempo de teste para obras que já foram entregues e para obras novas? Isso, existe. Pensei que era o mesmo tempo de teste. Não, para obras que já foram construídas 7 minutos, por norma, já é o suficiente. Para obras novas, tem que passar pelo período de 24 horas. Então, enquanto a gente vai executando, a gente testa os trechos e depois que a obra está pronta, está concluída, a gente deixa a cabeça de teste de um dia para o outro para poder fazer essa verificação. Entendi. Então, tem um tempo que a gente estabiliza, porque ele se expande, então passam 5, se a rede for muito grande, 30 minutos para estabilizar, e aí tem que deixar de um dia para o outro. Entendi. Porque, por ser uma rede nova, vai ser submetida àquela pressão pela primeira vez, então precisa ser um período maior. E existente não, já foi feito esse teste, então seria mais uma manutenção. Creio eu, por ser um tipo de tecnologia nova, deve existir... Hoje deve ter menos problemas com patologias, mas como isso se dá hoje no mercado? Como foi que você deparou aí e quais são os maiores desafios dessas patologias? Existem muitas ainda, principalmente alguns começam a aparecer depois do primeiro ano do prédio em funcionamento, depois da entrega. Uma delas é problema com limpeza de rede. Então, vira e volta, prédios novos, a gente recebe chamada, o gás da coluna 1 parou. Aí quando a gente vai ver, foi o regulador que travou. Travou por quê? Porque a rede estava suja. E como é que faz essa limpeza da rede do gás? Aí tem que, se não for feito antes da liberação, antes da entrega da obra, durante a execução for feito com cuidado, ele tem que desmontar o regulador, jogar ar com uma pressão maior para conseguir tirar essas impurezas. E uma das coisas que acontece é água dentro da rede de gás. Então, quando está em construção, choveu, aí o gás que está enterrado não ficou com as extremidades vedadas. Aí a água vai se acumulando. Durante a obra não dá para perceber. Aí faz o teste também, às vezes não dá para perceber que tem água. Quando você pressuriza a rede e ela vai levando e vai se acumulando a água, porque está submetida a uma pressão constante. Aí ela vai se acumula bem na entrada do gás. Uns até chegam até os equipamentos de gás dos moradores, que quando a gente vai fazer a instalação do regulador que coloca água. Aí o pessoal, como é que essa água entrou aqui? Como é que ela chegou até aqui? Isso por causa do processo executivo de obra que não foi feito da forma correta. Então, uma das patologias que a gente encontra é água na rede de gás. E a segunda, que eu acredito que é se fosse para escolher a top, essa segunda que eu tô comentando seria a top 1. Quando você vai fazer a transição, por exemplo, do PAD para outro tipo de material, não coloca a fita anticorrosiva. Então ele fica enterrado, fica coberto com areia e aí fica em contato com a água que vai infiltrando da chuva ou do lençol freático, e aí em menos de 2 anos ela começa a se esfarelar mesmo.
E aí começa a ter vazamento. Quando não chega a sentir o cheiro do gás, é porque o síndico fala, abasteci semana passada e meu gás zerou. E aí, às vezes, nem percebe, porque o cheiro não chegou ainda à parte da atmosfera. Fica baixo. Fica se dissipando. E aí a gente já sabe, então vamos começar. Já existiu algum acidente decorrente disso? Você tem Princípio de explosão, coisa? Já aconteceu princípio de explosão. Pelo menos aqui no estado ainda não. Mas já aconteceu vários acidentes da pessoa ir furar a parede e um vazamento que não foi detectado. A pessoa furou ali e criou um bolsão de gás, porque está toda embutida a tubulação. Sim. Aí ela não consegue sair, ela vai tentar um espaçozinho entre o material, achou um bolsão. A pessoa foi colocar um armário na parede e ele deu o princípio de explosão, porque tinha uma quantidade de gás acumulada e com o princípio, com a faísca ou até com calor, às vezes, da própria furadeira, da própria broca, gerou a explosão. Aí por isso que depois que entrega, hoje, todos os projetos que eu faço, e é uma exigência também da norma de desempenho, é colocar qual é o tempo que o condomínio precisa fazer o teste de estanqueidade para garantir uma vida útil de 20 anos. Porque quando faz o teste de estanqueidade, você consegue detectar que a rede está com vazamento. Então, esse caso seria evitado se o condomínio tivesse feito o teste, que ia verificar que tinha vazamento e não geraria esse... Agora, uma coisa que a gente conversou até com o Emerson aqui, na entrevista do Emerson, é sobre essa parte de manual, essa conferência. Hoje, quando a gente compra um carro, se não levarmos o carro com 10 mil quilômetros para fazer a revisão, a gente perde aquela garantia. E com o imóvel isso não funciona. Então, a probabilidade de não se fazer essas manutenções é gigantesca. Uhum. Existe alguma ação hoje, pelo menos na parte de gás, para melhorar esse tipo de ação com relação aos condomínios? Existe alguma conscientização? Hoje o que veio, assim, que já existia, mas começou a ser cobrado agora, é a norma de desempenho, que antes não vinha essa informação, que o teste tinha que ser feito anualmente, que deveria ser feito inspeções, porque tem os reguladores de gás. Regulador de gás tem que ser trocado a cada 5 anos. Tem prédios com mais de 20 anos que nunca trocou. E aí isso vem até um outro problema, que não é só a garantia com a construtora, mas sim com a seguradora do condomínio, que se tiver um acidente com gás e a reguladora estiver vencida, eles não conseguem acionar o seguro. E aí essas informações estando no manual do proprietário, estando já desde o início na concepção do empreendimento, caso um morador, o síndico, entre com a ação contra a construtora está respaldada porque ele assumiu, ele recebeu um plano de manutenção e nesse plano de manutenção falava que os cuidados para que a vida útil da rede de gás fosse de 20 anos eram esses. Então, a probabilidade deles perderem a garantia é maior. Só que para dizer que sim ou não nessa área é bem complicado, porque vai para a cabeça do juiz, não é área de exata, mas assim, são maneiras que a construtora tem para se proteger. Então, assim, não tem nenhuma ação, porque hoje não tem nenhum órgão, tirando a ABNT, o comitê da parte de gás, que pense muito nisso. É mais o interesse das construtoras se reunirem para poder, tipo, tô tendo muito problema com tal tipo de coisa, e solicitar que isso seja revisto. Então, todo ano tem discussões da norma. Aí, se tivesse um grupo de construtores interessados em fazer determinada ação, acredito que seria mais fácil. E também mais fácil para a gente, porque a gente gastaria menos energia convencendo a um síndico, por exemplo, que precisa, mesmo que o prédio seja novo, ele precisa fazer o teste. Ah, mas o meu prédio eu recebi ano passado, tem 2 anos. Tem muito disso, a pessoa 10 mil quilômetros tem que fazer a revisão do carro, então um ano não quer fazer nada. Mas tá novo ainda, não preciso, só comprei agora, só tem 10 mil, só que é esses 10 mil que vai fazer com que o seu carro, ele dure 10 anos, 20 anos, porque ele não vai sofrer os danos de sei lá, revisão com 20 mil quilômetros rodados. Então, a mesma coisa é um prédio que você recebe. Só que eu acho que o perfil do brasileiro, não sei, de ser muito só pensar a curto prazo. Sim. Agora, não quero ter esse custo, vou pensar só agora. Problema é para a próxima gestão. Aí tem muito disso. Então, as manutenções, seria manutenção, tem inspeção, a gente tem um plano de inspeção Prime. Então, a gente tem alguns condomínios aqui do estado que a gente está lá a cada 3 meses inspecionando reguladora, para ver se a reguladora começou a travar, ou se tem algum microvazamento, porque pode ser... Acontece, ou chegou o instalador, foi mexer, então
Isso também gera economia, porque se tiver um mínimo vazamento, isso é gás que está sendo perdido. Aí, assim, tem também... E para ser visto isso, se não tiver uma verificação constante... E se não tiver feito o teste anualmente também, acaba só vendo isso quando o cheiro já tá muito grande. E aí, sendo que às vezes até com cheiro de gás, o pessoal sempre sentia cheiro, mas achava que é normal. Por isso que a gente até criou cheiro de gás, não é normal. Então, se tiver cheiro de gás é porque tem vazamento. Ele foi colocado esse odor pra gente perceber que tinha alguma coisa errada. Então, cheiro de gás não é normal. E as manutenções básicas seria o teste anual e esse preparo até financeiro do condomínio para trocar essas reguladoras a cada 5 anos. E aí depois o próximo passo seria morador. O que é que o morador está lá dentro do seu apartamento, as reformas que faz também com que perca a garantia caso não tenha RT. Isso vai muito de perfil de condomínio, perfil de construtora. Com relação, eu tenho muita dúvida com relação àquela... a transição, né? Ali a parte do registro, onde fica o gás lá embaixo na coluna. Aquela proteção daquela área ali, pode colocar cadeado, não pode colocar cadeado, tem que ter um vidro, não tem que ter um vidro, como é que funciona isso? Porque a pessoa tem que desligar, se tiver um cadeado dá problema. Existe alguma normativa também com relação a isso? Ou é mais do bom senso do projetista? A normativa fala que ela precisa ser de fácil acesso. E aí, assim, o cadeado já dificulta muito, demais isso. Até porque quando você vai tem um sinistro, daqui que você vai na portaria, você pega a chave. Tem chaves que não tá identificada. Já chegou casos que a gente teve que arrumar mesmo essa portinha, porque quando chegou com aquela penha de chave, você não sabia nem de onde era essa chave. Então, assim, cadeado, jamais coloque cadeado. Mas tem criança aqui no prédio, a criança vem e fecha o bloqueio de gás, a gente já escutou isso. Não, eu vou deixar o cadeado aqui mesmo, sabendo que ela é feita para você bloquear em casos de emergência. Só que em casos de emergência tem um cadeado, que já não faz com que você tenha fácil acesso. Então, tem condomínios que ainda preferem ter o cadeado só para uma criança não vir e fechar o gás. Fala muito isso. Eu já ia falar agora, mas tem aquele menino maligno do inferno, vai lá. Aí, nesse caso, a solução para fácil acesso seria a opção do vidro. Então, você coloca o cadeado e o vidro, porque em caso de urgência você quebra o vidro e você tem acesso a fechar ele mais rápido. Então, assim, a norma só pede que seja de fácil acesso. Então, o cadeado não coloque, se a porta for metálica, a parte do vidro não tem nada que proíba. Então, pode ser utilizado também o vidro, desde que ele fique também, seja um vidro que não seja fácil acesso. Não sei, vou colocar um vidro temperado. Quebra lá e corta o dedo todo. Vou colocar um vidro que você não consiga quebrar e tal. Não, tem que ser um vidro que seja para ser quebrável. Como um alarme mesmo de incêndio, né? Tem até uns que tem aquelas películas que quando você quebra ele. Então tem que ter esses cuidados. E tem também a questão da ventilação. Tem alguns lugares que coloca a portinha com veneziana. Então você vai no hall do apartamento, você sabe que o gás é ali e tem uma portinha com veneziana. Só que o lugar é fechado. Então a portinha pode até estar correta, ser de fácil acesso, só que ela não pode ser com veneziana. Porque se tiver um vazamento de gás, esse gás vai se acumular no hall do apartamento que não tem para onde sair. Aí nesse caso tem que colocar um duto de ventilação, fazendo essa conexão e levando esse gás para as extremidades. Para a cobertura e para o play, que é muito difícil a gente ver isso. A maioria das obras vem com... mas tem que ventilar. Eu vi na norma que tem que ventilar. Só que a norma fala que tem que ser tampa cega se o espaço não for ventilado. Você pode ventilar em um playground, em uma garagem, que é uma área que tem acesso, que tem ventilação. Mas dentro de um shaft, se você for colocar um bloqueio por andar, por exemplo, ou um medidor de gás, ele não pode ser com veneziana. Aí você tem que fazer um sisteminha também não sabia disso. De ventilação. E também não pode ser com chave, que a gente vê a mesma coisa. Vou colocar o meu shaft de gás e vou lá e coloco uma chave. Também não pode ser com chave esses casos. Tem que ser com aquela chave mestra, que qualquer coisinha que você coloque. Então com a própria chavezinha de casa, a pessoa abre. Entendi. Aí, no caso, existem outras proteções para você contra os menininhos malignos. Bota uma câmera para inibir com outras coisas, mas não coloca no cadeado que vai deixar o prédio todo em risco. Entendi. Existem outras particularidades que eu
não passei aqui o pessoal que você acha importante passar na parte de execução do gás? Uma das que a gente tem mais dificuldade depois que é entregue a obra é manutenção dos reguladores. Porque depois que a gente monta, ou depois que o pessoal monta a rede, coloca a caixinha só para você ter acesso a fechar e abrir, por exemplo, e não tem espaço para a gente desmontar. Então, um outro cuidado seria você deixar a sua obra preparada para manutenções futuras. Então, é fazer a caixinha do bloqueio, por exemplo, Sim. com espaço que dê para o bloqueio girar. Então, depois que você instala, aí o pessoal vai fazer o acabamento, vai pintar, e aí deixa coladinho com o fundo do bloqueio. Só que aí quando a gente vai tirar, a gente não consegue girar nada dentro da caixinha. Então, um outro cuidado, que seria na fase de execução, é fazer com que todo esse sistema que precisa de manutenção, no caso o regulador precisa ser trocado, os bloqueios precisam ser trocados, é deixar ele fácil, com fácil acesso à manutenção. E a rede móvel. Como seria a rede móvel? Colocar a união, porque senão a gente vai ter que parar o gás do condomínio todo, cortar a rede, soldar ou clipar, dependendo do caso. Então também tem que ter o giro para que eu consiga desmontar depois que eu montei. E aí tem gente que não executa dessa forma para economizar. Tem muito. Para economizar. Então, assim, se fosse para fazer um resumo geral da fase de projeto, seria o espaço da central, ou no caso do CRM, do gás natural, especificação do material, será que a minha escolha de material está sendo mais barata e segura para a minha obra, estou usando os materiais corretos, o encaminhamento correto, a proteção correta, no caso da fitinha de anticorrosiva, na parte que vai ficar enterrada, e a questão da manutenção dos itens da rede, dos dispositivos que precisam ser trocados. E aí, assim, acho que a gente consegue resumir de forma prática os principais cuidados que a gente precisa ter com a instalação de gás. Aqui a gente não vai falar muito de dimensionamento, porque isso acaba sendo uma responsabilidade do projetista. Mas acontece de ter também dimensionamentos errados, só que isso é mais difícil, assim, eu acredito, que de acontecer. Então, os principais mesmos cuidados seriam esses. Até da gente identificar como conferente, eu estou lá executando minha obra, não tenho prioridade para fazer essa conferência, aquele projeto, será que está dimensionado? Aí por isso tem que sempre procurar profissionais que tenham já credibilidade no mercado, que você consiga, porque é algo que a gente não vai conferir. Se a gente contrata o profissional, é para ele fazer da forma correta. Outros itens você até consegue, material, porque às vezes o projetista não tem experiência de obra, então ele vai projetar de uma forma que é mais conveniente para o projeto. Só que aí, mas se você colocar isso, minha mão de obra, que tem vai sair mais cara. Então, essas informações é para quem é de obra mesmo, para eles conseguirem já fazer essa análise. O restante cabe ao próprio projetista fazer. Você falou esse gancho aí, e agora eu queria saber qual é o seu planejamento como empresário agora para o futuro da Inspiração Gás. Como é que está esse planejamento futuro para a empresa aí? Porque eu estou vendo um crescimento aí bem constante da empresa. Graças a Deus, eu estou vendo o nome de vocês aparecendo aí constantemente em todas as construtoras que eu converso com outros engenheiros. E como é que está esse planejamento futuro? Futuro e um pouco também já da atualidade. Hoje a gente tem uma loja virtual, então a gente já entrega materiais para o Brasil todo. Até kits já montados de multicamadas para pequenas reformas. Eu quero mudar meu ponto de gás para a parte de fora da residência. Então a gente já entrega hoje para o Brasil todo kits já pré-montados. E também já tem técnicos credenciados em São Paulo, no Rio, na Bahia. Então o nosso futuro seria levar a inspiração para outros estados também do Brasil, com a mão de obra, ou qualificando a mão de obra nesses locais, porque tem muita gente que procura a gente para passar treinamentos, passar informação. Então, assim, pro futuro, tanto de curto a longo prazo, é fazer com que mais pessoas conheçam sobre gás, a gente consiga capacitar mais pessoas para que a gente deixe um pouquinho do que plante sementinhas, para deixar as pessoas também mais seguras. Então, eu acredito que o nosso propósito hoje é fazer com que vocês fiquem seguros em suas casas, tendo certeza que onde vocês estiverem vai ter profissional qualificado da área de gás.
Ótimo, ótimo. Eu queria agora saber se você quer mandar algum recado aqui pro pessoal que está nos assistindo, dar alguma dica, passar a sua rede social, passar as redes sociais aí da Inspiração, apesar que a gente vai colocar nos comentários, vai colocar aqui abaixo ou em algum lugar da tela, mas sinta-se à vontade aí. Então, o recado é para profissionais seja pedreiro, seja engenheiro, seja arquiteto, nunca parem de estudar e de procurar informações, porque isso é que faz a gente se diferenciar no mercado. Então, esse seria assim, um recado para todo mundo. A gente nunca pode parar de buscar informações e de compartilhar informações, porque isso também faz com que a gente cresça. Quando a gente compartilha, a gente aprende, e isso vai gerando, acho que, uma sinergia e faz com que tudo em volta também se desenvolva. Para quem quiser conhecer mais sobre gás, tem o nosso canal no YouTube, só procurar Inspiração Engenharia. Lá vai ter dicas de diversas áreas, seja para deixar a sua residência mais segura, seja para projetos mais interessantes. Isso tudo você vai encontrar lá. Então, a rede social é Inspiração Engenharia. E o outro pedido é que deixe, se gostou do conteúdo, deixe aqui o seu like. Não pode deixar de pedir isso, e também compartilhe, porque vai fazer com que Marcel traga mais pessoas, traga mais conteúdo para vocês ficarem cada vez mais especialistas aí na área de vocês. E também deixe sugestão, se tem algum conteúdo, algum assunto que vocês queiram ver aqui, vocês também deixem aqui, que Marcel vai trazer especialistas tops aí para vocês trazerem mais informação. Então, muito obrigada aí pelo convite, Marcel. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E, como a gente sempre fala lá no nosso canal, lembre-se, cheiro de gás não é normal. Pai, jogou duro, hein? Jogou duro. Não tenho muito mais o que falar. Segue todas as orientações aí e siga, viu? Inclusive, vai também no canal da Inspiração, faz todos os procedimentos. Não vou repetir, porque foi muito bem falado e eu fico cabulado de errar alguma coisa. Mas muito obrigado aqui, tá, pessoal? Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi muito proveitoso, principalmente para mim aqui, que não entendo muito de gás. Estou executando gás hoje na minha obra, inclusive ela está executando gás na minha obra, e tirei grandes dúvidas aqui que eu já tinha e já queria tirar essas dúvidas, e aproveitei o momento aqui para vocês também estarem aproveitando esse retorno, tá? Muito obrigado, e se você quiser se tornar patrocinador aqui do nosso canal ou parceiro, pode procurar nas nossas redes sociais e entrar em contato, que a nossa equipe vai estar conversando com você aí, tá? Lembrando que, para fazer parte da nossa equipe, para fazer parceria, nós fazemos todo um estudo de toda a sua empresa ou sobre o seu trabalho, para que quem esteja aqui na nossa tela ou sentado aqui sendo entrevistado tenha relevância e qualidade para ser nosso parceiro, tá? Muito obrigado e até o próximo episódio.